estamos aqui no gabinete da doutora Estela Ramos, né, que é titular da Infância e Juventude. Vamos bater um papinho aqui sobre essa faixa etária que já nos preocupou no passado, que nos preocupa e que, de certa forma, traz, né, uma série de complicações, até mesmo pelo que o Estado oferece na ressocialização, no oferecimento de diversão, de cultura a essa faixa etária. Doutora Estela, prazer enorme falar com a senhora. Muito obrigada, muito bom boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela deferência, em querer nos ouvir, né? Muito bom. Sempre muito bom. Doutora Estela, vamos começar aqui falando dessa parte da infância e juventude. A senhora, todo mundo sabe, não só em Macapá, mas em todo o estado, sempre foi muito dedicada a essa situação da nossa infância, da nossa juventude. O que a senhora falaria hoje desse quadro? Como é que está no estado? A situação de internação, a situação de participação em gangues, facções, a participação desses jovens, desses adolescentes aí, na ressocialização, voltando. Como é que está toda essa situação, doutora Estela? Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigada por nos ouvir. Eu ainda acho que eu posso falar sobre a infância no Estado, porque eu estive durante um bom tempo à frente da Coordenação Estadual da Infância. Hoje não sou mais a coordenadora, eu presumo que seja um desembargador, acho que o desembargador Gilberto. Acho que o Gilberto, não sei. Mas, durante o tempo que eu fiquei na coordenação estadual, eu cuidei, sim, de ter um quadro do Estado, porque essa é a função até de partilhar com os outros colegas as questões da infância. E fizemos um trabalho até bom. A minha atuação hoje na infância, ela se limita à área civil-administrativa. Eu cuido de guarda, de acolhimento. Se estende hoje o nosso juizado... A adoção está com a senhora também? Adoção, guarda, acolhimento, as medidas protetivas. E se estende também hoje, aqui no nosso estado, as questões de saúde que envolvam criança e adolescente. Então, a minha atuação é essa. Tem a doutora Gelsinete, que cuida de ato infracional, e tem o doutor Esclepíades, que faz a parte de execução de medidas e políticas públicas. Não sei se ele tem feito alguma coisa relacionada a políticas públicas para a área. Mas vamos lá. O senhor passou na questão de adolescentes, de ressocialização, de como fica. Nunca fica bom, meu caro jornalista Frota, nunca fica bom. Não só no nosso estado, é no país todo. A questão que nós temos de infância e juventude... E o nosso menor, pequeno, não fica mais fácil, doutora Estela? Poderia. Aqui tem coisas que eu não acredito que nós não fazemos, porque tudo num estado pequeno como o nosso é fácil implementar, mas ainda não temos essa maturidade, né? Vamos lá. Eu cuido de 2 abrigos, eu vou usar essa expressão, de 2 abrigos. É o Marluz Araújo, que interna e recebe crianças de 12 a 18 anos, já para os adolescentes, e o Lar Cian Catuá, que acolhe de 0 a 12 anos. Essas 2 instituições estão comigo aqui no meu juizado. Então, eu posso falar sobre eles com muita propriedade. É bom? Não. Daria nota 10? De jeito nenhum. Deixa-se a desejar tanto a prefeitura quanto o Estado? Sim, deixam. Mas reconheço também o trabalho que se tenta fazer. Essa, então, é a minha área. Doutora Estela, só interrompendo, mas não podendo deixar de perguntar, toda a vida nós tivemos esse problema com as internações aqui. O verdadeiro mistério que seria trazer essa criança, esse adolescente, para a ressocialização, nunca acontece, nunca aconteceu. Dificilmente, casos raros, onde você encontra um jovem que esteve ali, hoje está estudando, convivendo bem em casa. A meia-culpa de quem seria? Do Estado mesmo? Vamos lá. É interessante essa pergunta, eu acho que o senhor já me fez essa pergunta há um tempo atrás. Eu não vou colocar aqui culpa que é do Estado, culpa que é da prefeitura, culpa que é do judiciário, culpa que é da família, que não se fala nisso, né? A responsabilidade que tem a família sobre os seus filhos, a gente tem que começar por aí. Cobrar primeiro da família. A mãe e o pai que tiveram 4 filhos, 3 rapazes, e a partir dos 9 anos já está vendo aquelas crianças desandarem, não pode culpar daí 5 anos o Estado. Não pode culpar a prefeitura. Então, primeiro a família.
sempre nessa ordem. Primeiro chama-se a responsabilidade à família. Depois, sim, claro, o que nós temos? Uma lei permissiva, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para os dias de hoje. Ele completa agora, no mês de julho, 30 anos, tratando o adolescente como 30 anos atrás. A senhora acha que essa lei deveria ter sido já renovada? Mas é claro. Deveria ter. Quantas emendas a nossa Constituição já sofreu? E o Estatuto está ali, tratando o adolescente de 14, 15 anos, como era há 30 anos. O adolescente de 14, 15 anos hoje, ele assalta com arma. Ele não faz arruaça, ele não picha, ele não quebra a vidraça da vizinha. E ele é mais violento do que adulto. Mas ele é muito mais violento. E ele é tratado da mesma forma. O que se tem? Nós temos uma alteração na questão de adoção dentro do Estatuto. Foi feita pelo Congresso Nacional? Não, foi feita pelo CNJ. Então, o CNJ está lá, legislando sobre adoção. Então, por aí falha. Doutora Estela, por que nunca foi... Falha do Congresso. Agora, acho que nós podemos pegar esse viés, é falha do Congresso. Por que nunca nesses centros de custódia, onde tem um espaço físico muito bom, né? Ali o CESEM é fantástico, o prédio, a localização. Por que nunca foi criado, até mesmo pela Justiça, né, já que o Estado não se importa, né, uma situação de recuperação, de estudo, de esporte, né, de trabalho, de profissionalização? Então, nós temos aqui SESI, SENAI. Vamos lá. Por que nunca foi visto isso? Tem um arremedo de... E até volto. O CESEM foi criado para o Estatuto, naqueles moldes do Estatuto, de 30 anos. Ele foi até... A época da criação, da construção, do planejamento do CESEM, ele foi elogiado, mas para uma realidade de 20 e tantos anos. Já não é mais a realidade hoje. O espaço do CESEM, eu conheço bem, eu já tive do CESEM com 80 adolescentes acolhidos. Por muito tempo, insalubre? Sempre insalubre, sempre tenta-se manter alguma coisa, mas, assim, o adolescente que entra lá, ele não quer estudar, ele não quer aprender uma profissão. No máximo, eles vão no tal curso de informática. Um curso bom de cabeleireiro, de cortar cabelo, isso é bacana, o CESEM oferece. Tem uma escola estadual que funciona lá dentro. Lá tem um professor de química para 4, 5... Psicólogos hoje funcionam dentro do CESEM? Eu acho que sim, o quadro técnico tem. Mas é que, quando ele entra lá, já entra aquele adolescente com a noção de impunidade. Eu vou ficar aqui só 6 meses e vou sair. E não é assim. O Estatuto diz que ele pode ficar até 3 anos. Então, a gente precisa aqui puxar um pouco o freio. Não posso responder pelo colega que executa as medidas, mas eu já estive nessa função e dizendo, não, 6 meses, a primeira avaliação. Doutora Estela, a senhora acha que esse adolescente que hoje vem, chega ao CESEM, chega ao outro instituto, ele é sempre aquele menino cooptado na área mais humilde, mais pobre da nossa periferia? A questão social ela é um padrão. Realmente, a maioria dos adolescentes eles têm um nível econômico baixo. E, na maioria, também usando drogas entorpecentes. Sim, a droga já vem na vida deles desde os 10 aninhos. A senhora acha que essa situação do uso do entorpecente dificulta também a recuperação dessa criança, desse adolescente? Mas é óbvio que sim. Você já experimentou conversar com uma pessoa que tem como filosofia de vida ser maconheiro? É verdade. Tem nada. E, no caso, ele lá internado, a família é assistida pela justiça também? Porque a família sofre mais do que ele, né? Ele não está nem aí, já está de boa, tal. Está lá, né? Curtindo, tal. Com a expectativa de virar um bom bandido. Isso. Né? E a família? As famílias são, já a maioria delas, esfaceladas. Normalmente, já chega lá o adolescente que ou não conhece o pai, ou que o pai já foi embora há muito tempo, ou os pais estão presos. Foram criados pelas avós, pelos A doutora avós. Geucinete uma vez me falou que já chegaram pais de dizer, doutora, está aqui, tome de conta. Não, isso até aqui na área que não é criminal acontece, de muitas vezes a avó vir aqui e falar, olha, não aguento ficar com essa criança. Interna ele, leva ele para um abrigo. Tome de conta. Tome de conta. Como se fosse daqui da justiça a obrigação de trazer a vida de novo para esses rapazes. Exatamente. E aqui dá-se murro em ponta de faca, sim, porque nós temos que acreditar no nosso trabalho.
Mas o resultado final não é assim. Então, doutora, a gente vê a senhora falando, né, com toda a vossa experiência, né, um pouco de desânimo na luta do dia a dia, como se estivesse enxugando gelo. Essa impressão está errada? Não. Eu usei a expressão dar murro em ponta de faca. Damos sim, mas não vamos deixar de dar murro em Desistir jamais. Nunca. Eu venho aqui, eu acolho, eu cuido da família, quantas vezes for necessário. Mas o importante é saber que, pelo menos do lado da justiça, a gente dá murro em ponta de faca, sim, mas com aquela sensação de cumprir, sim, o dever, pelo menos do nosso lado. A senhora ainda tem a expectativa de um dia toda essa história mudar? Não. Do que eu conheço da natureza humana, não. A senhora esteve 3 anos desembargadora. Enquanto desembargadora, nunca deu para dar um empurrãozinho melhor, olhar ali, já que a senhora estava lá mais em cima, para essa situação? Durante o pequeno período que eu passei no tribunal, e eu fiquei na coordenação estadual da infância, então, sim, nós olhávamos pelo global do Estado, tentávamos motivar os juízes a desenvolver projetos nas suas comarcas que pudessem resultar lá na frente em algum benefício, música, esporte, exercícios de, como é que se diz, de escola, cobrar tudo isso. Isso aí é possível fazer, sim. Ocupar o adolescente. Ocupar o adolescente com atividade digna. Vou dar um exemplo bacana do juiz do Oiapoque, que o tribunal fez tudo o que foi possível para instrumentos musicais. Mas não é instrumento musical comprar um tambor, não é ensinar a criança a bater tambor, não. É violino, é flauta, instrumentos de sopro de verdade. Isso educa. A música, quando nesse parâmetro, ela educa. Eu não preciso ensinar um garoto a bater... E o resultado? Eu acho que até hoje, todo ano, o Oiapoque tem a sua cantata com base naquelas... Se teve sucesso lá, não foi tentado aqui em Macapá, por quê? Teria que ser. Não sei. Aqui, não sei, as políticas públicas buscam as parcerias, a gente tem que buscar parceria. Eu posso ensinar um garoto as noções de contabilidade, que é importante, mas ele precisa ter a bolsa para trabalhar. Isso aí é uma coisa que a coordenação da infância pode fazer, e o doutor Esclepíades, na área que compete a ele, também. Doutora Estela, nós vamos num pequeno intervalo comercial. Nós estamos conversando aqui com a doutora Estela Ramos, né, que é titular da Infância e Juventude. Nós vamos só num pequeno intervalo comercial. Okay. E já estaremos de volta. Fica ligado. Plantão Policial, entrevista, volta já. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Estamos de volta conversando com a doutora Estela Ramos, que é titular da Infância e Juventude aqui no estado do Amapá. Doutora Estela, a gente gostaria de relembrar uma situação, né, da coordenação. A senhora falou que a coordenação hoje está com o desembargador, ela está com o desembargador Gilberto. E a gente vê nesse tempo todo uma coordenação assim muito inerte, né, muito parada, não há aquela efetividade de ações, tanto quanto quando a senhora era coordenadora. Não há um sonho, não tem como a senhora reivindicar de novo essa coordenação para a senhora? Nossa, como responder essa pergunta? Mas vamos lá. Esse é um sonho que eu tenho, de voltar a coordenar a infância. Isso aí ainda é um sonho como juiz. A senhora sempre se identificou não muito, né? precisa coordenar necessariamente ser um desembargador. Em vários estados, os coordenadores estaduais são juízes mesmo. A coordenação feita pelo desembargador, ela dá um peso maior, né? Um pedido, o ofício, as ações se desenvolvem com um pouco mais. Mas, em vários estados, são os juízes que coordenam. Eu não sei das ações do desembargador Gilberto como coordenador estadual da infância. Pelo menos aqui, em relação ao meu juizado, eu não tenho nenhum projeto, não tem nada. Mas ele tem na coordenação o professor Ladilson, que trabalhou comigo na coordenação da infância, e que eu reputo como assim
excelente e é capaz, sim, de apoiar os juízes. Depende dos juízes também quererem fazer algo além na infância. Ok. É isso. Doutora Estela, falando de desembargo, falando do doutor Gilberto e tudo mais, abriu-se agora as inscrições para o desembarco, né, para a vaga do falecimento, por conta do falecimento do grande desembargador Contreiras, né, que descansa em paz. Um grande homem, muito simples. Era um cavalheiro, um cavalheiro. Né? Um cavalheiro. Muito, é a expressão para o Contreiras. Exatamente. Não. A senhora se inscreveu? Ainda não. O edital está aberto, acho que o prazo de 10 dias. Vamos nos inscrever dentro do 5º mais antigo, né? Assim que funciona. Todas essas promoções no tribunal, elas funcionam dentro do 5º mais antigo. Eu acho que são 8 ou 9 juízes hoje que fazem parte do 5º. Ainda só juízes da primeira turma. Eu acho que termina no último deles, é o doutor Adão. Eu devo me inscrever, sim, porque faço parte do 5º, já estive 2 vezes na lista por merecimento. Já foi desembargadora 3 vezes? Eu estive no tribunal, e como eu já estou 2 vezes na lista, eu não vou me furtar de não me inscrever. Devo fazer minha inscrição hoje ou amanhã. Muito bem, parabéns, sucesso, né? Obrigada. Vamos torcer. Obrigada. Para o sucesso disso aí. Doutora, falando agora de outra situação que a senhora também coordena, adoção. Que bom. Como é que é essa situação de adoção hoje aqui no Estado? Há uma procura dentro daquela expectativa que se tem por ser uma capital pequena, as pessoas se conhecerem, né? Muita gente de fora que vem, muitos casais que hoje moram aqui, às vezes não podem gerar um filho, procuram. Isso. Como é que fica como é que está tudo Olha, isso, doutora? Esse é o assunto lindo que nós temos dentro da área da infância, né? A questão da adoção. Aqui no Estado, ela é bem organizada. Não é simples adotar, a gente sabe disso. Infelizmente, não é simples adotar. Nós trabalhamos com os cadastros do CNJ, hoje se chama SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. A pessoa que quer adotar, ela precisa estar cadastrada conosco, com os juízes da infância, faz o cadastro, faz o curso de adoção e entra na fila. Agora, a fila nunca vai andar de acordo com o que as pessoas esperam. Ela é lenta, porque o número de crianças que nós temos... Ela é lenta ou ela é burocrática, doutora Estela? Não, ela é extremamente burocrática e, por isso, fica lenta. Mas tem a parte da burocracia que tem que se cumprir. É a lei, sim. Que são os critérios muito rigorosos. Os critérios, tudo. Agora, por que ela é lenta? Ela fica lenta, essa fila, pelo outro lado, é o número de crianças disponíveis para adoção. Esse número é menor, porque precisa que o Ministério Público proponha a ação de destituição, o juiz julgue esta ação de destituição e só depois a criança entra na lista para ser adotada. E essa criança que hoje está disponível a ser adotada, essa faixa etária, existe uma faixa etária muito nova? Sim, porque há uma procura maior pelaquela mais nova, né? Claro, é o outro gargalo. Você, no máximo, você consegue fazer com que, às vezes, o casal se abra para uma criança até 2 anos. O casal tem o sonho do bebê recém-nascido. A gente tem que respeitar isso. Eu quero adotar, sim, mas eu quero um bebê recém-nascido. Então, isso você sabe que vai jogar o cadastro bem mais demorado, vai ser bem mais demorado. Doutora Estela, uma perguntinha que não quer calar. A senhora já teve casos de crianças colocadas à disposição da adoção e depois a mãe, né, se arrependeu e tentou retomar e dar continuidade à criação dessa criança? Tem casos, sim. Tem casos complicados. Eu, quando entrei aqui, eu estou nessa vara há 1 ano, eu tenho um processo que já tem, acho que 9 anos de duração. Ele é meu lead case, e esse ano eu consigo sentenciá-lo, justamente numa disputa, porque o processo acabou virando um monstro, e tem uma criança que já está com uma família há 9 anos e ainda não tem a sentença. A senhora, então, esse é um bom exemplo. A senhora poderia dar um conselho? Nós temos muitos casais aí que hoje pensam numa adoção, né, e que estão aí atrás de fazer essa adoção, talvez tenham até já procurado, né, a nossa juíza, né? E o que a senhora aconselharia para que esse casal chegasse e não sofresse tanto nessa burocracia, que tivesse realmente dentro já daqueles critérios? Então, vamos lá. Como juiz, eu tenho que fazer tudo que está na lei.
Comece primeiro pela reflexão em família. Queremos aumentar a família, queremos ter filhos, queremos... Não porque as crianças estão abandonadas, não é por isso que se adota. Se adota porque quer ter filhos. Eu já tenho 2 filhos, eu quero aumentar. Feita essa reflexão, busque o juizado da infância. Pode ser feito até direto no SNA, não precisa nem vir aqui para se cadastrar. Entre no Sistema Nacional de Adoção, preencha tudo e depois venha nos trazer os documentos. Feito isso, vamos passar por todo o que manda a lei. O processo. A equipe técnica vai fazer o trabalho dela, vai visitar, vai fazer as entrevistas. Nós vamos fazer o curso de adoção. Aliás, fizemos um online, porque tinha casais esperando esse curso. Esse curso é muito importante, é onde nós vamos dizer... Soma nos pontos para adoção. Falando assim, olha, pode demorar sim, mas não desistam. Vai ser correto, vai ser bem feito. E feito isso, aguardar que venha a criança. O que é considerado por a senhora o casal? Ele tem que ter casamento civil? Ele pode ser uma união estável? Ele pode ser um casamento homofóbico? Tudo pode acontecer? Homofóbico não. Um casamento do mesmo sexo, pode. Nós temos casais de 2 moças, 2 rapazes. Tem gente que adota sozinho. Já conseguiram aqui? Sim, claro. Claro, se passou por toda a equipe técnica. Que bom, né? Passou essa liberdade por toda a avaliação hoje. do Ministério Público e tudo, tem. Eu quero fazer referência a Santana também. O Juizado de Santana também é muito atuante, muito organizado para adoção. Quando adotados, doutora Estela, há um acompanhamento por um determinado tempo dessa adoção? Não, essa é uma questão que se discute muito nacionalmente, de permanecer esse acompanhamento. Eu entendo que não, o Estado não pode se enfiar dentro da casa das pessoas para acompanhar. Então, aperfeiçoou a adoção, ela é irrevogável e ela é irretratável. Doutora Estela, eu falo muito isso quando eu faço a audiência final. Tem consciência de que a adoção é irretratável, que não se pode mais voltar atrás? Interessante. Há algum caso acontecido com a senhora da criança já, no seu entendimento, de palpitar nessa adoção? Não é palpitar. Acima de 12 anos, de 10 aninhos, a lei nos obriga a ouvir a criança. Então ela é ouvida, claro, ela já Isso entende. Depois de apresentada à família? Tudo, às vezes, olha, tem criança... Há uma experiência de convivência dessa criança com a família antes da adoção? Sim, claro. Tudo tem os prazos. A lei é muito... Ela detalha muito bem. Clara. E o que muitas vezes acontece? Crianças que já estão na família há 5 anos, a criança já está com 10 aninhos, mas ele já está com aquela família há 6 anos, e eles vêm regularizar. Ainda assim, essa criança é ouvida. Você sabe que você vai passar a ser filha do papai e da mamãe para sempre, você quer? Quero. É assim. Algum caso que a senhora conheça, acompanhou, e que hoje vê a família ali... vivendo de uma forma fantástica, amada a criança amando os pais, uma convivência muito claro, bacana. As histórias de adoção são muito bonitas. A gente recebe fotos, eles fazem questão de seguir mandando fotos. São histórias lindíssimas de adoção. Agora, o que nós precisamos trabalhar, e se o espaço me permitir, é na adoção tardia. É sensibilizar e mostrar mais a questão para adoção para aquelas crianças que já fizeram de 6 aninhos para frente. Essas crianças já fogem um pouco do perfil, do que se busca, e acabam ficando nos abrigos. E essas crianças que já estão com essa faixa etária aí, doutora Estela, por já ter uma condição de se expressar, muitas das vezes também não criam um atrativo naqueles pais que querem adotar, por ser uma criança mais esperta, inteligente. Pois é onde se trabalha muito, são várias campanhas, todos os juizados têm que desenvolver as campanhas para adoção tardia, porque elas estão lá com 12 aninhos, com 10, com 8, esperando para serem adotadas, né, a grande parte. O que a senhora veria hoje, para a gente finalizar, né, que pudesse vir a dar uma reviravolta nessa situação hoje de atendimento à criança, ao jovem, né, por parte do Estado, por parte da Justiça, por parte do próprio Ministério Público, né, na melhoria, né, dessa ressocialização, dessa criação, dessa adoção, em tudo, no geral. O que a senhora viria que poderia realmente revolucionar, melhorar isso?
Tudo parte de uma expressão política, não política partidária, eu estou dizendo de políticas, de ações, de projetos voltados para isso. Aqui no Estado, nós temos ainda uma situação totalmente inversa do resto do país, que o acolhimento de 0 a 12 anos, que obrigatoriamente deveria estar com a Prefeitura, está com o Estado, com a FCRIA, ou seja, isso nos dificulta buscar ações de nível nacional, porque o Estado ainda não resolveu essa questão. Acolhimento é da Prefeitura. E a Justiça não pode resolver isso? Não, isso não é para a Justiça resolver. Isso tem que sentar governador e prefeito e falar, a partir de agora, seu prefeito, assuma que o acolhimento é da Prefeitura. E outra coisa, a Prefeitura vai acolher aqui quando a gente acolhe crianças do Estado inteiro. Aí ele fala, opa, espera aí, eu sou município, como é que eu vou acolher o resto das crianças do Estado? Então, precisa passar por esse dever de casa para que a gente projete ações um pouquinho mais específicas. Por isso que eu falo que a palavra é a política, são os projetos. Uma última pergunta, doutora Estela. Voltando ao desembarque. Digamos que a doutora Estela seja lá a escolhida, né, para o desembarque. Desembargadora vai reivindicar para si a coordenação de novo da infância e juventude? Eu nem fiz minha inscrição ainda para o desembargo, nem nada. Vamos lá. Não. Pode acontecer. Eu poderia pedir para fazer parte da coordenação da infância daqui mesmo, do meu singelo juizado. Eu poderia, sim, gostaria ainda de fazer muita coisa pela infância, mas posso fazer daqui mesmo. Ok. Conversamos, né, com essa grande juíza, né, inteligente, e agradecer, doutora Estela, por nos receber, mesmo estando de férias, de folga, veio ao seu gabinete para poder conversar com a gente sobre essa área tão importante que é a infância e juventude. Chegamos ao final do nosso programa, prometendo voltar amanhã a partir de 3h30 da tarde nesse mesmo canal. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa tarde.